E aí, minha gente, beleza? Vamos aqui para o episódio 7 e hoje vamos falar sobre o biohacking esportivo e a prevenção de overtraining e lesões. A gente já vem meio que introduzindo esse tema e a gente vai conseguir observar melhor o que é isso, o que de fato é isso, como que isso é possível, quais são os procedimentos, isso é efetivo na realidade, como é a efetividade desse tipo de processo. Então, a gente vai discutir isso nesse episódio 7, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro a definição. A gente fala que o biohacking ele é uma combinação entre ciência, a tecnologia e biologia para hackear, né? Por que hackear? Para copiar, ou para observar, né? Ou para trafegar em cima de informações que o seu corpo oferece a todo momento, mas se você não olha, se você não tem instrumentos para avaliar, isso fica não aproveitado, tá bom? Então, como se fala, aí o indivíduo ele vai atuar como um autogestor, né? Ele vai gerir a sua própria fisiologia com base nas informações que ele coleta de si mesmo, e em cima dessa coleta, que tipo de decisão que ele toma com relação àquilo que está previsto para o dia a dia dele de treino, para competição, etc. E sempre tentar pensar que as pessoas cada vez mais fazem isso porque querem melhorar a performance, querem reduzir a fadiga e querem também longevidade, tá bom? Então, essa questão de função e longevidade hoje é o que todo mundo está em busca quando se pensa em biohacking. Tá? Então, como eu já falei falado, então é a própria gestão proativa. Por que que a palavra proativa é importante? Aqui o indivíduo ele sai da posição de passivo ou de paciente passivo, né? E ele mesmo, através de ciência e tecnologia, busca, através de sensores, de questionários, investigar o que está acontecendo com o seu próprio corpo, através de sinais e sintomas que ele vem apresentando. E essas tecnologias oferecem respostas que norteiam decisões, tá bom? Treino mais forte, não treino mais forte, descanso, muda a minha alimentação, tomo mais água, tá? Então, nesse processo de autogestão, o biohacking é a ferramenta através do qual a pessoa sai do estado de passividade ou de reatividade e busca essa proatividade em se cuidar e tomar as melhores decisões para que, ao invés de pensar no aspecto doença, ou seja, esperar acontecer algum problema para que a partir daí eu vá resolver. Não, a pessoa está sempre buscando estar um passo na frente do problema, tá? Indo um pouco na contramão da abordagem hoje em saúde, que é intervencionista. Eu vou cuidar se der algum problema. Já o biohacking tem uma pegada bastante preventiva e profilática. É sempre estar um passo na frente a partir das informações que são subsidiadas e a melhor tomada de decisão possível para otimizar o potencial humano, beleza? Quais são as dimensões hoje utilizadas no biohacking, tá? Voltados para o esporte principalmente. Então, as três vertentes principais é a nutrigenômica, onde o indivíduo ele procura, através de nutrólogos, nutricionistas esportivos, né? Ele procura entender como a genética dele interage, como os micronutrientes, perdão, interagem com os genes, principalmente buscando uma intervenção nutricional através dessa abordagem que faça com que expressões gênicas que não são favoráveis sejam inibidas e expressões gênicas que sejam favoráveis sejam estimuladas através de um processo nutricional, tá? A biologia do it yourself, né, que é o BIY, ainda hoje é visto como subcultura, não se tem tantas comprovações, muitos métodos ainda experimentais, onde o indivíduo ele procura trabalhar no nível da parte genética, interferir de uma maneira mais direta no contexto genético. Isso não tem povoado muito o ambiente acadêmico ou o ambiente científico. Algumas coisas parecem promissoras, mas ainda não dá para se vender isso como alguma coisa que é altamente resolutiva ou que é melhor que os procedimentos tradicionais já consagrados, tá? E o Quantified Self, que é o autoconhecimento quantificado. Então, basicamente, se trata disso a nossa conversa, tá? Dessas três dimensões, essa é a principal, tá? Então, usar dispositivos e tecnologias disponíveis, como vestíveis, que são os wearables, tá? Os biofeedbacks através de sensores também, ou sistemas de questionários ou softwares, aplicativos, que permitem você monitorar biomarcadores em tempo real, tá? E para aquilo que eu falei, tomar as melhores decisões possíveis de maneira antecipada, evitando problemas, evitando excesso de treinamento, evitando queda de rendimento e evitando lesões, tá bom? Vamos lá.
Dentro dessas três universos, temos aqui algumas coisas que são importantes. O ajuste dinâmico de carga, tá? Então, aqui tem um exemplo que é o treinamento guiado pela variabilidade da frequência cardíaca, tá? Isso é uma coisa extremamente funcional, tem uma experiência de mais de 20 anos nesse sentido, e é impressionante como isso funciona, é barato, é não invasivo, tá? Extremamente efetivo. Então, os estudos têm cada vez mais corroborado e mostrado que os atletas que usam o biohacking através da variabilidade, e principalmente através da expressão do ramo parasimpático, que é o RMSSD, eles conseguem entender melhor como eles estão e como eles trabalham principalmente a parte de volume de treinamento, tá? Com o menor estresse psicológico possível, tá? Psicológico e fisiológico, tá? Possível, tudo bem? Então você tem exatamente na a concepção do treinamento guiado pela variabilidade. Então, conforme está a minha variabilidade, eu percebo como está a minha saúde, como está a minha recuperação de um dia para o outro, e aí eu tomo as decisões para ajustar a carga prevista no meu treino e ajustar volume principalmente, tá bom? E isso você vai ter uma contribuição muito positiva para a redução do risco de overtraining, tá bom? Até porque o sistema identifica a queda da atividade parasimpática. A gente já viu que quando você tem uma queda de variabilidade em linhas gerais, tá? Significa que você pode estar entrando num processo de transição entre overreaching, não funcional, e overtraining, ou que a sua recuperação não é plena, tá bom? Então, então você pode fazer essa gestão antes que sinais e sintomas clínicos de fadiga possam aparecer e possam colocar já em risco o seu dia a dia de treinamento, com queda de rendimento e risco de lesões aumentado, beleza? A identificação de fadiga mental e neuromuscular. A gente sabe hoje que, principalmente quando você fala a questão do monitoramento da fadiga mental, ou estresse mental, estresse psicológico, isso atrapalha bastante o processo de foco, atenção, tomada de decisão, gesto técnico, tá bom? Então, hoje, monitorar essa questão de fadiga mental e, consequentemente, o impacto na saúde neuromuscular é muito importante, tá? E já foi mostrado que uma medida muito simples, que é a percepção subjetiva de esforço, tá? Correlacionada com outros dados, a partir de vestíveis, a partir de sensores, tá? É um grande preditor, ou o melhor preditor para queda de rendimento. Tá? Então, sistemas que cruzam os dados de sono, principalmente, variabilidade, e os questionários biopsicossociais, olha que dado fantástico, apresenta uma precisão superior a 85% na detecção de estados de pré-overtraining, beleza? Aí alguém pode falar assim, vou até colocar um exemplo aqui do advogado diabo, né? Alguém pode falar assim, tudo isso aí não funciona, conversa para boi dormir, eu faço a minha rotina sem ter nada disso e tal, e sempre dá certo. Imagina se essa pessoa que se cuidasse, então, onde é que ela poderia chegar, né? Então, se acomodar com um senso de, vamos falar assim, de mediocridade, tá? Até porque é aquela história. A pessoa ela quer uma performance e um rendimento, obviamente, para se colocar num patamar que seja para ela ok, que seja, pô, me sinto autoconfiante assim, me sinto empoderado, marquei um território, as minhas marcas e metas estão acima do que os outros, eu estou ganhando o jogo, estou ganhando as métricas, tal, 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 mas não faço nada disso. A pergunta é, e se fizesse, né? Para onde que a pessoa iria? Então eu deixo essa reflexão para vocês também. O gargalo da predição de lesões. Então, a literatura mais recente enfatiza que o sistema de biohack não é uma bola de cristal perfeita, tá? Então, a gente não vai chegar lá com 100% de certeza e adivinhar quando a lesão vai acontecer, mas a gente vai perceber a vulnerabilidade do tecido exposto ao estresse mecânico, ao estresse metabólico durante treino e competição. Tá bom? Então, quanto maior é a vulnerabilidade desse tecido, isso você consegue observar pelo biohacking, tá? Maior a probabilidade de você desenvolver lesões, tudo bem? Então, falando de probabilidade, tá? A efetividade real reside na capacidade do sistema de alertar o profissional sobre o desequilíbrio entre carga e recuperação. E é justamente aqui que o biohacking trabalha. Entender que a pessoa tem que estar pronta para desempenhar, ou seja, e como é que eu sei que ela está pronta? Pelos dados que eu avalio antes do treino, tá? Nesse sentido, saber se eu mantenho o que está previsto, se eu modifico o que está previsto, para que haja a maior segurança possível para a aplicação da nova carga
e, nesse sentido, em caráter crônico, fazer que o indivíduo supercompense, ou que ele melhore de performance e sem que você abra mão da segurança, tá bom? Então, quando o fisioterapeuta intervém nesse alerta, ou seja, quando o profissional ele percebe como o cidadão está, faz os ajustes necessários e aplica essa nova carga, tá? Isso faz com que a incidência de lesões em tecidos moles caia entre 25% e 40%, que é um dado bastante significativo também. Aqui eu deixei para vocês um resumo. Então, nós temos aqui, então, tipo de biohacking, treinamento guiado por variabilidade. Nós já mostramos ali, ó, que o RMSSD é um marcador padrão ouro para individualização de carga e prevenção de overtraining. Fadiga mental e performance, pessoal. Correlação entre fadiga mental via biofeedback, que são sistemas que captam a fadiga mental. Temos alguns sistemas de eletroencefalograma que permitem perceber como que estão ali o equilíbrio das ondas cerebrais e a correlação com estresse e fadiga. E o aumento de risco biomecânico e queda de rendimento. Já expliquei no outro slide anteriormente. Recuperação e sono. Sono a gente já viu que é o que mais é estudado, até porque o sono ele é o principal fator de recuperação fisiológica dos atletas e dos seres humanos, tá? Então, temos uma validação da correlação entre a qualidade do sono, tá? Monitorada por sensores, e a prontidão física, que é aquilo que a gente faz pela manhã. Então, existem alguns aplicativos que verificam como que a pessoa dormiu, qual o estado de despertar dela e, consequentemente, a prontidão que ela encontra que permite a gente avaliar a qualidade do sono também, tá bom? Inteligência artificial e monitoramento da marcha ou da corrida. Então, tem vários sistemas que são eficientes na predição de risco, né, através de vestíveis. Isso acontece em tempo real, para que a gente possa avaliar risco de lesão, tá bom? Feedback em tempo real, redução de lesões por sobrecarga em corredores através de feedback imediato sobre mecânica e a intensidade, onde você pode fazer filmagem, pode colocar sensor, análise cinemática, isso pode acontecer em tempo real e você pode também cuidar de correções nesse sentido. Gestão de estresse e fadiga, então, uso de alertas de vestíveis ou wearables para reduzir lesão de tecidos moles em esportes, endurance e combate. Então, é possível também que através dessa gestão de estresse e fadiga, você preserve, né? Você aumente a segurança para as estruturas que executam o movimento, principalmente tecidos moles e tecidos musculoesqueléticos. Beleza? Vamos lá falar de uma oportunidade nesse sentido, então, para os profissionais. Então, quando você pensa hoje em fazer uma migração do seu modelo conservador, né, baseado em atendimento físico, né, e presencial, e você pensa em fazer um monitoramento fisiológico por teleconsultoria, tá? Não é só quebrar um paradigma, mas qual o impacto positivo no custo-benefício profissional quando você resolve quebrar esse paradigma? Tá? Enquanto o modelo presencial tem várias limitações, né? Escala geográfica, altos custos operacionais, impostos e etc. Tá? O modelo digital ele é focado em nichos de alto poder aquisitivo e performance. Por quê? A pessoa que tem alto poder aquisitivo e performance não está com tempo de se deslocar para um serviço presencial. Então, qual é a tendência para esse nicho? Quanto mais se conseguir ofertar tempo de qualidade, preservação do tempo que essa pessoa precisa, evitando que ela se desloque na cidade, tá? Para perder tempo no trânsito, para correr risco de estresse no trânsito, para passar por um procedimento que poderia ser realizado pela internet, tá? Então, quem tá insistindo nesse risco, né, em assumir o risco que, não, a tele não vai andar muito, só andou por causa da pandemia. Ou eu sempre falo, não volta mais atrás. A tendência é só aumentar, tá? Então, alguns ficam naquela margem de segurança, é time que está ganhando não se mexe, mas o empreendedor, ele não olha a margem de segurança, ele olha a perspectiva, tá? Então, nem todo mundo é empreendedor, infelizmente, mas o mundo digital hoje veio para ficar, tá? Queiram vocês ou não, é a nova tendência, é o futuro, tá? Então, quando você foca nesse nicho que quer agilidade, quer eficiência, não é? Quer qualidade, tá? E pode pagar por isso, e ele reconhece que o ambiente digital representa valor, agrega valor, tá? Então, você vai permitir a sua capitalização muito maior a partir de uma expertise técnica e tecnológica, que se você também continuar insistindo que não vai nesse caminho, tá? Você nunca vai ter a valorização desse nicho e nunca vai encontrar, tá? Um lugar para se colocar nesse nicho. Tudo bem? E a margem de lucro é significativamente superior. Acho que todo mundo pensa nisso, né? Valorizar o seu tempo através de um retorno financeiro maior. E aqui eu fiz uma resenha rápida
para causar uma inquietação e comparação, tá? Remuneração média do fisioterapeuta, que é a nossa profissão, tá? A média nacional no Brasil, 3.400. A estimativa para quem se coloca no mercado de consultoria online, tá? Pensando no nicho de elite, de qualidade, de alta performance, entre 8 e 15 mil, tá? Então você praticamente quintuplica, tá, a sua perspectiva, ainda que demore um pouco para acontecer, tá? Mas pelo menos um ano você pode mudar o seu cenário disso aqui para isso aqui. Olha a carga horária, 30 a 44 horas para você receber isso, e aqui 10 a 20 horas semanais para praticamente quintuplicar seu rendimento. O valor de hora de trabalho, 26 a 45, 150 a 450, até mais, dependendo do nicho que você vai trabalhar. Custo operacional do presencial, modelo CLT, aluguel, recepção, energia, enfim, tudo aquilo que come a gente pelas pernas, né? Já para teleconsultoria é muito mais baixo, tá? Investimento no software, assinatura de um software, uma internet, o marketing digital. Poder de escala limitado, né? É só quem tem condição de ir no seu espaço. E aí eu quero fazer mais um convite, porque hoje é assim, né? Currículo não significa mais nada, LinkedIn não significa mais nada. Hoje as pessoas estão encantadas por visão, por visual. Então, quanto mais, independentemente da competência do profissional, quanto mais ele cria perfumaria e cria romance, né, na forma que ele se coloca para o público, mais clientes ele tem, independentemente da competência, tá bom? Então, se todo mundo continuar nessa direção, se acotovelar para buscar pacientes e clientes pelo Instagram apenas, realmente isso vai acabar, já está estrangulando esse gargalo aí, tá bom? Já na internet, a escalabilidade é global, possibilidade de atender até cliente em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. Tipo de entrega, né? Aqui você tem toda uma operação que é muito mais travada, e é feita em loco, e aqui você tem toda uma inteligência biopsicossocial e tecnológica para monitorar os dados e permitir que você trabalhe com dados e gerencie a vida dessa pessoa através desses dados, bem de maneira muito tranquila e simplificada. Entrando agora no nosso debate final, que a gente sempre tem trazido aqui um pouco do que a FIFA e o futebol, né, que é nosso tema, valida em cima dos nossos temas de debate aqui. Então, a FIFA, obviamente, através do seu programa de qualidade, né, de performance, que é o EPTS, que é o Electronic Performance, voltado para a parte de sistemas, tá? Então, ela avalia aqui, ela tem uma validação, um selo de qualidade foi desenvolvido para isso aí, tá? Padrão FIFA, no caso do futebol, e a recomendação oficial é que os clubes e seleções utilizem, né, esses dados para vigilância proativa, tudo bem? Então, a visão no alto rendimento é evitar o problema, tá? E não lidar com o problema, ou diminuir a chance que o problema aconteça, beleza? Promovendo saúde e transformando essas métricas brutas em decisões clínicas assertivas que previnem o excesso de treinamento e protegem a integridade física do atleta. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.